Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa de mangas curtas e de cor laranja. O cenário do programa é azul e tem a logomarca do JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, você vai ver: TRT-RN alcança o melhor desempenho do país no primeiro semestre deste ano. Você vai entender como esse resultado beneficia a sociedade e contribui para o desenvolvimento do nosso estado. Mais de 2 milhões de reais foram arrecadados no segundo leilão judicial deste ano pelo TRT-RN. O valor será destinado para pagamento de dívidas trabalhistas e para a garantia do cumprimento de decisões da Justiça. Em uma decisão baseada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o TRT-RN afastou a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Norte em uma ação movida por uma empresa terceirizada. Você também vai entender o que fundamentou esse julgamento. E na entrevista da semana, vamos conversar com o juiz do trabalho Inácio André de Oliveira. O assunto é o seminário que vai reunir magistrados, advogados e especialistas para debater o sistema de precedentes vinculantes na Justiça do Trabalho, um tema que impacta diretamente a segurança jurídica. Então fique aí que o programa Justiça e Trabalho está só começando. O TRT do Rio Grande do Norte alcançou um resultado de destaque no cenário nacional. No primeiro semestre deste ano, o tribunal foi o Regional do Trabalho com o maior índice de processos julgados do país. Esse desempenho reflete a agilidade na prestação jurisdicional e também impacta a economia do nosso estado. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte registrou o maior índice de processos julgados entre todos os tribunais regionais do trabalho do país, no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho, o TRT-RN julgou mais de 20.900 processos. Isso representa mais de 92% das ações recebidas no período. O desempenho ficou acima da média nacional da Justiça do Trabalho, que foi de 85,8%. Outro destaque foi a rapidez na tramitação dos processos. O tempo médio entre o início da ação e o primeiro julgamento foi de 96 dias no primeiro grau e 54 dias no segundo grau. Segundo o presidente do TRT-RN, o desembargador Eduardo Serrano da Rocha, o resultado é fruto do trabalho conjunto de magistrados e servidores, mesmo com o aumento do número de processos recebidos. Além de garantir mais celeridade à prestação jurisdicional, a atuação da Justiça do Trabalho também tem impacto na economia do Estado. Em 2025, mais de 345 milhões de reais foram pagos em ações trabalhistas no Rio Grande do Norte. E somente no primeiro semestre deste ano, esse valor já ultrapassa 177 milhões de reais. O TRT-RN realizou na primeira semana de julho o segundo leilão judicial do ano. Foram arrecadados mais de 2 milhões de reais para o pagamento de dívidas trabalhistas. Nesta edição do leilão judicial, 40 lotes estavam à disposição para a arrematação. Entre os bens, carros, imóveis, terrenos e até mesmo óculos. O leilão é a forma que nós possuímos para transformar esses bens em dinheiro. Então, é a forma processual que nós possuímos, é a forma mais usual. Então, é o grande meio que a Justiça possui para transformar isso em crédito. O leilão ocorreu presencialmente no depósito judicial, além de contar com arrematantes telepresenciais. Esse é um método já utilizado há anos no TRT e que tem atraído cada vez mais pessoas. Tem sempre uma participação grande, né? Aqui nós temos aproximadamente 100 pessoas participando de forma telepresencial e esse público de forma presencial. E é interessante, né, porque tem uma divulgação muito grande por parte do leiloeiro e a nossa comunicação também faz essa divulgação. Orlando Queiroz, de 58 anos, é um dos arrematantes que sempre participam. Faz questão de estar presente. Ele já arrecadou bens em outras edições. Já vi outras vezes, já virei. E o leilão é interessante, né? Para quem está participando, é uma
oportunidade de tirar um valor mais baixo e, ao mesmo tempo, ajudar a própria justiça a arrecadar e assim resolver as inadimplências. Ele conta que normalmente vem em busca de veículos para revender. Os veículos têm liquidez, os imóveis são bons, mas é um bem que não tem a liquidez que o veículo tem. Mas todos os dois são de bom tamanho. Neste leilão foram arrecadados mais de R$2 milhões, com a venda de 12 imóveis e 41 veículos, totalizando a arrematação de 33 dos 40 lotes que estavam disponíveis. Anualmente, o Tribunal Regional do Trabalho realiza 4 leilões. Na primeira edição, que ocorreu em abril, foram arrecadados mais de R$6 milhões para o pagamento de dívidas trabalhistas. Esta é a segunda edição e a próxima deve ocorrer em setembro. Sempre nós fazemos 4 leilões anuais. A terceira edição será no mês de setembro, na Semana Nacional de Execução, que deve ocorrer na segunda quinzena de setembro. Então, há sempre esse planejamento anual e nós vamos sempre fazer nessas 4 edições de leilões anuais. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte afastou a responsabilidade do Estado em uma ação movida por uma trabalhadora terceirizada. A decisão seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Andreina Patrício tem mais informações. Uma trabalhadora terceirizada buscou na Justiça o pagamento de verbas trabalhistas não recebidas da empresa que contratou. Além da empresa, ela também pedia que o Estado do Rio Grande do Norte fosse responsabilizado pelo pagamento dos valores. Em primeira instância, o Estado havia sido condenado a responder de forma subsidiária pela dívida, mas recorreu da decisão. Ao julgar o recurso, a segunda turma do TRT-RN entendeu que a trabalhadora não apresentou provas de que o Estado tenha deixado de fiscalizar o contrato firmado com a empresa prestadora de serviços. O relator do processo, o desembargador Ronaldo Medeiros de Souza, destacou que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o não pagamento dos direitos trabalhistas pela empresa não torna o poder público responsável de forma automática. Segundo o relator, para que o Estado possa ser responsabilizado, é necessário que o trabalhador comprove que houve falha na fiscalização do contrato. Como isso não ficou demonstrado nesse caso, a decisão da segunda turma foi unânime em afastar a responsabilidade subsidiária do Estado. Da decisão, ainda cabe recurso. Agora a gente vai para um breve intervalo e na volta tem uma entrevista com o juiz do trabalho Inácio André de Oliveira. Ele vai falar sobre o seminário que vai ser realizado pelo TRT-RN em parceria com a OAB do Rio Grande do Norte sobre o sistema de precedentes vinculantes da Justiça do Trabalho. Não sai daí que a gente volta já. Voltamos e agora tem uma entrevista feita pela repórter Andreina Patrício sobre um evento que vai acontecer no mês de agosto e que interessa a servidores, magistrados e advogados que atuam na esfera trabalhista. Os precedentes vinculantes são uma espécie de decisão e ela não vale só para aquela parte que está ali no processo. Geralmente uma pessoa, um trabalhador entra com um processo contra a empresa e quando sai a sentença vale só para os dois. E aí o que acontece? Às vezes 2 trabalhadores, 3 trabalhadores que estão na mesma situação entram com ações iguais, uma ação cai em uma vara, outra em outra e outra em outra, e cada um deles tem uma decisão diferente. E aí um desses trabalhadores que perde ali, às vezes se sente injustiçado, a empresa naquele processo que ela tem que pagar, ela acaba se sentindo injustiçada, por que a situação é a mesma, aqui eu ganhei, lá eu perdi. E aí vem o sistema de precedentes vinculantes. O sistema de precedentes vinculantes, ele transforma determinadas decisões dos tribunais em decisões que são obrigatórias para todo mundo. Então, por exemplo, na situação desses 3 trabalhadores, se tivesse algum precedente vinculante, dizendo que esses trabalhadores tinham direito ou que esses trabalhadores não tinham direito, os 3 seriam tratados da mesma forma, porque essa decisão, esse precedente vinculante que é proferido pelo tribunal, seja o Tribunal Regional aqui em Natal, seja o TST lá em Brasília, ele vale para todo mundo. Então, basicamente, precedentes são isso, são decisões dos tribunais que resolvem alguma questão
ao mesmo tempo a gente dá uma certa segurança também para o trabalhador saber qual é o direito que ele tem, mas também para o empresário saber qual é a obrigação que ele tem. Uma vez que ele pratica ali uma determinada conduta, que ele deixa de pagar um determinado verbo, ou que ele paga num determinado tipo de situação, se tiver um precedente vinculante que fala sobre aquela questão específica, ele vai saber, olha, se eu fizer determinada coisa, eu vou ser condenado, então eu vou evitar. Isso traz uma certa segurança para o empresário, para o empreendedor, para poder exercer a atividade dele e se pautar adequadamente. Quando ele não tem esse precedente, ele fica sem saber, olha, se eu agir assim, como é que vai acontecer, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser condenado, não vou ser condenado, então não sabe o que fazer. Então é uma forma de unificar a interpretação da lei. Exatamente, o precedente vinculante é isso, é como se fosse uma forma de unificar a interpretação do direito do trabalho por um determinado tribunal, ou TRT, ou então Tribunal Superior do Trabalho, e a partir dali, quando sai aquela interpretação na forma de um precedente vinculante, ela vale para todo mundo, todos os juízes têm que observar, e ela tem que ser observada da mesma forma para todo mundo. Eu comecei falando justamente que os precedentes vinculantes ganharam força nos últimos anos. Por que isso aconteceu? Por que esse sistema tem se tornado tão importante na Justiça do Trabalho? Pois é, porque apesar de desde 2015 existir no Código de Processo Civil, na Justiça do Trabalho, essa sistemática de precedentes ela nunca foi aplicada com muita vontade, com muito número. A gente quase não tinha precedente vinculante na Justiça do Trabalho. E gerava, de novo, essas situações de insegurança e desigualdade que eu falei. Até que no final de 2024, a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que é o tribunal máximo da Justiça do Trabalho, fica lá em Brasília, a presidência de lá resolveu investir, e o tribunal como um todo investir na formação de mais precedentes vinculantes. Então fizeram ali algumas alterações no regimento interno lá do TST, que rege ali o trâmite dos processos dentro do TST. E aí, a partir dessa alteração do regimento interno de lá, facilitaram a aprovação de precedentes vinculantes e começaram a surgir diversos precedentes vinculantes. Outra alteração que foi feita também pelo TST na mesma época foi criar uma norma, na verdade, estabelecer ali uma norma que dizia que se aplica o Código de Processo Civil para poder evitar que recursos que tratam sobre matéria de precedente não continuam mais subindo ao TST, dando uma celeridade, uma eficiência maior no processo. Essas foram as principais alterações que o TST fez. E aí, na linha do que o próprio TST fez, de criar mais precedentes, simplificar o seu procedimento interno, ele começou a pedir e a exigir que os tribunais regionais, nas capitais dos estados, também fizessem a mesma coisa, começassem a aprovar ali dentro dos seus estados precedentes vinculantes sobre essas matérias. Então, para se ter uma noção, a partir dessas alterações que foram feitas no ano de 2025, que foi o ano passado, num único ano, o Tribunal Superior do Trabalho aprovou mais de 180 precedentes vinculantes. Em 10 anos da vigência do Código de Processo Civil, antes do final de 2024, ele tinha conseguido aprovar apenas 22 precedentes vinculantes. Então, o que foi feito em 10 anos, em um ano depois dessas alterações que o TST fez, conseguiu aprovar aí quase 10 vezes mais do que ele tinha feito nos 10 anos anteriores. E aí, a partir desse momento, de todas essas alterações que foram feitas com tantos precedentes vinculantes, acontece que tem precedente sobre tudo hoje. Então, por exemplo, o trabalhador entra pedindo hora extra, tem precedente sobre hora extra. O trabalhador entra pedindo um dano moral, tem precedente sobre dano moral em diversas situações. Por outro lado, sobre as audiências, quem é que pode prestar depoimento como testemunha? Tem precedente sobre isso. Então, quer dizer, hoje em dia, quase tudo dentro do direito do trabalho e do processo do trabalho, existe um precedente que tem alguma coisa relacionada a isso. E aí, o que acontece? O advogado hoje, quando ele vai advogar, não dá para ele ignorar o precedente vinculante mais. Não dá para ele passar longe disso. Ele sempre, na atuação dele ali, ele vai entrar em algum caminho que ele vai passar perto ou então bater de frente com o precedente. Por isso que vocês decidiram fazer esse seminário, ele chega justamente com o objetivo de qualificar esses profissionais. Como foi que o TRTRN e a OAB decidiram trazer esse debate à tona dessa maneira? Exatamente, perfeito. A partir do momento que os precedentes começaram a ser muito numerosos e tocar em diversas matérias do direito, seja do processo, seja no direito do trabalhador mesmo, seja nas obrigações dos empresários, a gente, tanto o Tribunal Superior do Trabalho como os tribunais do Brasil inteiro, começaram a investir bastante em qualificar as pessoas, fazer capacitação, atividades de formação para seminários, cursos, tanto para servidores e juízes quanto para os advogados.
magistrados, para que as pessoas comecem a entender essa nova realidade de direito, né? Porque não adianta tentar fugir deles agora, tem que entender e saber utilizar a seu favor, né? E aí, dentro dessa ideia de qualificar que vem acontecendo desde 2025, o nosso tribunal resolveu fazer esse seminário sobre precedentes vinculantes na Justiça do Trabalho, justamente para poder passar informações para magistrados, servidores, para os advogados, sobre como interpretar os precedentes, como é que os precedentes são feitos, né? Como é que quais foram as alterações assim, na interposição de um recurso lá para o TST depois dos precedentes, como é que a gente lida com os precedentes em face do Supremo Tribunal Federal, que estarão lado a lado, servidores, advogados e magistrados. Maravilha, e aí precisa fazer algum tipo de inscrição, é aberto, porque eu sei que as pessoas que estão em casa vendo o programa certamente vão querer participar, principalmente os profissionais de direito. Olha, vai precisar se inscrever, as inscrições ainda não foram abertas, mas assim que forem abertas, a minha sugestão é correr para fazer, porque serão apenas cerca de 200 vagas, são vagas limitadas. Os servidores e magistrados vai ser feito aqui via TRT. Então a orientação é ficar atento nas redes sociais, tanto da ABRN quanto do TRT. Exatamente, porque ali direto a gente vai conseguir divulgar informações, logo já deve lançar as informações de save the date ali, né? Sobre os palestrantes, já tem algum spoiler que vai estar? Olha, nós temos aí especialistas, né, nessa área de precedentes, né? Nós temos aí autores de livros, né, já bastante consagrados aí nessa área de precedentes na Justiça do Trabalho. Nós temos servidores aí que vêm, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal, tem advogados que têm bastante experiência nessa área, que inclusive já trabalharam também como assessores lá no Supremo Tribunal Federal. Enfim, estamos trazendo aqui um pessoal que tem bastante experiência nessas questões aí de precedentes. Então podemos esperar um debate rico. Com certeza. Muito obrigada, então, doutor Inácio Oliveira, juiz do trabalho aqui no TRT-RN. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Fica por dentro de todas as informações e notícias do Tribunal Regional do Trabalho nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Até a próxima edição.